Fala pessoal, essa aqui é uma proposta de aula um pouco diferente do padrão. Nessa aula eu não vou fazer essa peça junto com vocês, mas sim vou mostrar para vocês como foi a construção dessa arte. O que eu vou fazer aqui é basicamente um OpenPSD aqui mostrando cada um dos pontos e explicando também alguns efeitos, vou mostrar como fazer algumas coisas. Bom, para começar, para fazer qualquer um desses posters que a gente faz, qualquer arte, você precisa saber os assets que você vai usar. Não é que você precisa, mas saber os assets vai facilitar muito o processo. E bom, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria fazer do God of War Ragnarok, mas eu não sabia o que eu encontraria na internet. Então eu fui atrás das imagens do Kratos e do Atreus. Eu consegui essas duas imagens originais do jogo aqui, ó, que são feitas pelo Rafa Grassetti, né, que é o diretor de arte do God of War, que é, inclusive, brasileiro, tá? Aí, imaginando um pouco na minha cabeça, eu já sabia, né, pelas artes de divulgação do jogo, que o jogo seria na neve, que, né, que tem essa temática um pouco mais fria, né? Então, fui atrás de imagens na neve, né, de gelo, etc. E também tentei encontrar o logo do jogo em qualidade máxima possível. Com isso, eu montei uma blocagem lá no Photoshop, já sabia os assets que eu tinha, as minhas limitações com esses assets. Deixa eu apagar isso aqui. Eu comecei aqui montando o background. Gostei dessas montanhas, coloquei aqui uma área para a gente ter uma perspectiva aqui, né? Obviamente as duas imagens não ficaram bem integradas, por isso eu criei aqui essa camadinha de matiz e saturação embaixo aqui, né? Somente nessa camada dessa montanha aqui mais avermelhada, né? Deixando ela azuladinha assim. Eu sabia que essa integração, essa ambientação do fundo não precisava ser perfeita, porque ia ter muitos elementos em cima, né? Muitos elementos na frente dessa imagem. Ela ficaria em terceiro plano, lá atrás. Ela só tinha uma importância de trazer uma atmosfera para o pôster e tal, mas ela não precisava estar 100%, né? Então, por isso, até o recorte desse aqui, ó, não ficou 100%, saca? Foi um recorte bem qualquer coisa, assim. Fiz inclusive até com brush aqui essa parte. Ó, tem defeito aqui, tá tudo, tem essa coisinha aqui também que acabou passando. Eu não vou nem arrumar aqui para mostrar para vocês não, porque eu vou mostrar o que aconteceu de verdade mesmo para a criação dessa arte aqui, beleza? E por cima, para tentar ambientar um pouco mais e trazer um pouco mais de contraste, um pouco mais da escuridão, né? Porque esse jogo, ele tem uma vibe um pouco mais dark, né? Não é essa nevezinha feliz e tudo bem, não. É uma coisa mais dark, então eu trouxe mais contraste, escureci um pouco mais a arte e tirei um pouquinho mais essa saturação também aqui, tá? Eu selecionei todas elas e dei um Ctrl Shift Alt E, ou pode dar até um Ctrl Alt E aqui nesse caso. E assim a gente vai ter uma cópia de tudo isso que a gente fez, só que chapado em uma única camada, ó. Ó, temos aqui a cópia, tá vendo? A gente pode transformar isso aqui em objeto inteligente e aí fazer algumas alterações. E foi o que foi feito aqui, ó, tá? Aí eu reduzi ela um pouco, porque isso eu já sabia o que eu queria. Fazer um efeito como se fosse uma moldura em volta da imagem, né? Então eu já reduzi ela aqui um pouco, adicionei aqui uma cor de fundo, um azul bem escuro aqui, e dei uma clareada nesse azul em algumas regiões aqui, ó. Como que eu dei essa clareada? Só criei um matiz saturação para deixar ele assim, ó, azul mais claro, e aí criei a máscara aqui, né? Deixando só essa região aqui, beleza? Falta aqui, ó, mostrar para vocês a texturinha que eu fiz ao redor dessa moldura, tá? Que foi aqui uma máscara mesmo no grupo. Eu peguei aqui um brush, você pode pegar um brush aqui mesmo do próprio Photoshop. Eu usei alguns brushes que eu tenho pagos aqui, mas esses brushes aqui, ó, pincéis de mídia a seco, eles já serviriam para fazer essa textura aqui em volta, tá? E bom, assim a gente já fez todo o BG. Era isso. O BG é extremamente simples, não tem nada de complicado, era só isso mesmo que eu fiz. Inclusive, ó, dei uma leve desfocadinha aqui, ó, um leve desfoque gaussiano, que eu esqueci de falar.
só para realmente ainda tirar um pouco mais de nitidez, tirar um pouco, para não chamar atenção para essa imagem tanto assim, né? A gente dá uma leve sutileza quando a gente coloca o desfoque gaussiano aqui, e os olhares eu queria eles 100% aqui nas imagens do Kratos e do Atreus. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do processo de recorte deles. Deixa eu voltar aqui nos arquivos. Eu tenho aqui os arquivos originais dos recortes. E galera, recorte aqui foi extremamente simples também, tá? Seleção com caneta, daquele jeito básico. Nessas áreas aqui que tem os pelinhos, eu dei um Ctrl Alt R, tá? Que nada mais é do que depois que você faz a seleção, ó, fiz aqui a seleção, aí eu venho aqui em selecionar e mascarar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês logo. E usei esse pincelzinho aqui pra gente refinar aqui esse recorte nas regiões aqui com pelos e tal. Ele consegue fazer o trabalho aí de forma eficiente, boa, sabe? E sem gastar muito tempo. Então, era o que eu queria exatamente e foi isso que eu fiz. Recorte feito, perfeitinho. Eu precisava remover esse nome aqui dos dubladores, né, e do personagem daqui. E eu fiz isso usando o carimbo mesmo, tá? Nada muito complicado, não. Aquela coisa que vocês provavelmente já sabem, né? Eu tô partindo do pressuposto de que vocês já têm essa iniciação, tá, gente? E aqui, mesma coisa, fiz o recorte, refinei lá com o Refine Edges lá, que é aquela ferramenta lá do Select Mask. E aqui removi também o escrito aqui com o carimbo, tá? E aí funcionou muito bem. Eu gosto sempre, galera, de fazer esses recortes assim nos arquivos originais. E aí depois eu jogo eles para dentro do arquivo, tá? Eu não faço esse recorte direto dentro aqui de onde eu tô trabalhando, porque eu quero jogar eles com o máximo de qualidade possível. Eu jogo eles lá para dentro, converto imediatamente o objeto inteligente antes de expandir, antes de reduzir a imagem. Eu já converto o objeto inteligente porque eu quero preservar aquela imagem do jeito que estava lá quando eu joguei. E aí, só aí depois eu vou mudar o tamanho, expandir, reduzir, fazer o que eu quiser, organizar aqui, beleza? O Atreus aqui na imagem original, ele está virado para o lado direito, eu inverti a imagem para ele ficar do lado esquerdo, não queria os dois olhando para o mesmo lado, sabe? Eu queria o Kratos um pouco virado para um lado, o Atreus virado um pouquinho mais para o outro. E aí, montando essa disposição aqui, eu entendi que o logo deveria ficar aqui no meio, né? Até ajudaria, inclusive, a apagar aqui essa informação da mão aqui, né? Que estava já cortada na imagem original, então reconstruir essa mão daria muito trabalho. Então, já imaginei que o logo aqui já seria uma ajuda nesse ponto também. Então, já vim e inseri aqui o logo do Ragnarok. E, galera, esse logo aqui eu nem recortei, tá? Eu nem recortei. Eu peguei a imagem desse jeito aqui, ó. Imagenzinha com fundo preto. Removi o fundo preto rapidamente. Vou mostrar pra vocês como que eu removi. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem máscara, ó. Não tem máscara. Eu só usei um Blend If. Como que a gente usa o Blend If, galera? Então, vamos lá. Vou voltar aqui na nossa imagem. Clicar aqui 2 vezes na camada. Vou voltar do zero aqui como ela estava. Se eu for usar o Blend If pela parte de baixo, que responde a tudo que está abaixo da nossa camada, eu quero dizer que, por exemplo, para a imagem aqui, ela mesclar aqui as áreas mais claras da imagem que está de baixo. Então eu venho aqui, ó, puxando, ó, tá vendo que ele vai, quanto mais eu vou aqui para as áreas escuras, mais ele vai mesclar com as áreas escuras, ó, tá vendo? Basicamente isso que acontece com o Mesclar Si. E a gente tem um efeito no Mesclar Si também, que é bem bacana, que eu posso suavizar essa transição. Eu posso segurar o Alt e separar aqui a nossa setinha, e assim ele vai fazer tipo um degradê aqui da mesclagem, né? Deixando a mesclagem bem mais suave e menos dura. Beleza. Agora, esquecendo essa parte da camada de baixo, eu já sabia que eu queria remover os pretos da imagem, né? Então eu vim aqui, mesclar se esta camada e remover os pretos. Então eu vim aqui, removi, arrastei um pouquinho para cá. Ficou muito duro o recorte, eu separei aqui novamente, segurando o Alt, e aí suavizei um pouco aqui esse efeito e pronto. É assim que eu recortei, basicamente. E aí eu converti em objeto inteligente, para a gente também não ter nenhuma alteração lá dentro do nosso arquivo, tá?
Aí converti deu objeto inteligente aqui, eu posso adicionar outros efeitos por cima que não vai ter, não vai prejudicar esse recorte que a gente fez aqui super improvisado. Muitas vezes no Photoshop, gente, principalmente quando você trabalha com agência, que foi uma coisa que eu trabalhei por muitos anos e até hoje eu trabalho no mercado publicitário ainda, né? Você precisa criar soluções que sejam rápidas e que funcionem. Então, assim, é por isso que a gente acaba sabendo fazer coisas assim, sabe? Eu poderia gastar um tempão tentando recortar isso daqui, ir lá no Refine Edges, tentar remover que essas areazinhas super difíceis de mesclar, mas se temos ali uma ferramenta que facilita a parada, por que não usar, né? Então, este é o meu pensamento aqui por trás dessa parada. Ok, vamos logo então para os personagens aqui, que é uma parte muito importante de como foi feito esse tratamento. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi remover a saturação, tá? Dos dois aqui, ó. Removi do Atreus também. E no momento que eu removi a saturação do Atreus, eu percebi que ele, na verdade, estava muito mais claro do que o Kratos. Então também eu adicionei aqui uma camadinha de curvas, só para dar um contrastezinho, mas deixar ele um pouco mais escuro, um pouco mais semelhante com o tratamento de sombra e luz que está feito aqui no Kratos, beleza? Coisa simples, só para igualar os dois. E aí eu vim aqui também no Levels e dei uma leve azulada aqui na coisa, tá? Copiei o mesmo efeito aqui para Atreus também, deixei ele levemente azulado e também dei um jeito de escurecer essa região aqui do braço dele para chamar menos atenção, beleza? Eu sabia que eu queria esse logo emitindo luz. Eu até criei aqui um brilho externo aqui nele aqui, um efeito de brilho externo. E até pintei aqui de azul também as áreas das bordas aqui que estavam azul um pouco mais escuro, não estava aparecendo tanto, né? A diferença que faz. Acho que esse azul um pouco mais chapado ficou melhor. E como eu queria que isso aqui emitisse luz e essa luz rebatesse neles, uma coisa que a gente não sabe no Photoshop e tem muita gente que tem dificuldade em criar luz, justamente por isso, é porque para você criar luz em uma imagem, você precisa também criar antes a sombra. Sem que a imagem esteja escurecida, sem que a imagem tenha sombra, você não consegue criar luz de forma eficiente. Então, eu escureci eles também muito por causa disso, tá? Porque eu queria criar a luz aqui. E eu vou começar mostrando aqui a luz aqui no Atreus mesmo. E eu fiz em várias camadas separadas, porque eu gosto de fazer a luz com muito cuidado. Então eu faço uma camadinha para uma luz um pouco mais dura, faço outra camadinha para uma luz um pouco mais geral, um pouco mais espalhada. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma camada já de luz mais espalhada. Tá vendo? Não tem nada demais aqui. Eu basicamente dupliquei essa camada de luz para cá. E essa camada aqui, eu fiz um blend if nela. Vocês estão vendo que ela não pega nas áreas pretas, ó. É uma luz que ela não afeta as áreas pretas, ao contrário dessa daqui que afeta, ó. Ela clareia as áreas pretas. Essa daqui não, porque eu queria só aumentar um pouco mais do contraste nas áreas claras. E para isso, o que a gente faz? Adiciona um blend if aqui e remove ela das áreas pretas, ó, tá vendo? Removi das áreas pretas da imagem de baixo. Como que eu faço camadas de luz, galera? Principalmente camadas de luz assim mais coloridas, eu gosto muito de trabalhar com o matiz saturação mesmo, tá? Eu crio aqui uma camada, habilito o colorir, tá? Primeiro, deixa eu apagar aqui a máscara para vocês verem como que é essa camada originalmente, ó. Ela é assim, eu habilito lá o colorir, né? Aumento um pouquinho a saturação, aumento a luminosidade e escolho a cor que eu vou querer. E ponto, ó. É isso aqui que eu faço. Aí eu vou, apago a máscara, deixo a máscara toda preta e venho com um brush branco aqui, ó, mostrando as regiões que eu quero clarear, que eu quero iluminar com a nossa luz, beleza? É assim que funciona a parada. Aí eu fiz aqui nessas duas camadas aqui um pouco com uma luz mais geral. Kratos a mesma coisa, tá, gente? Inclusive, ó, essa daqui também tem um blend ifzinho, tá vendo que ela só entra aqui nas áreas mais claras? Só para dar mais um realcezinho ali, ó, sem ela como ficaria. É uma coisa sutil, mas que eu acho que ajuda ali com o contraste que já estava na imagem, né? E agora eu vim fazendo as luzes mais diretas, tá? Aí eu fiz aqui essa camada aqui, né? Adicionando uma luz aqui no queixo, adicionando aqui em alguns dos elementos aqui da armadura, ó. Não tinha luz aqui. Na orelha, pá. Dupliquei essa camada e fiz aqui uma camada só para luz nessas áreas peludinhas aqui, porque eu sabia que essa área daria trabalho, eu não queria prejudicar as outras camadas, né, arriscar perder essas camadas,
fazendo ali uma edição e ela não der certo e tal, e eu ter que apagar depois, ia ser um saco. Aí eu, para não arriscar essas outras máscaras, eu fiz aqui uma camadinha só para a parte de pelos. E aí Kratos, mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Fiz lá a luzinha dura, adicionei aqui com muito cuidado em algumas regiões. Ó, desenhei aqui em cima dessas partes aqui da armadura, ó, pra vocês verem. Obviamente, com muito cuidado aqui para os pelos também, uma camada separada, beleza? Aqui no geral, adicionei aqui alguns detalhes em azul aqui na tatuagem aqui do Kratos e no olho do Atreus aqui também, eu deixei o olho azul. Que acho que até originalmente ele tem o olho azul, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem. Bom, agora a gente tem esse problema desses logos aqui. E eu também quero adicionar aqui o escrito, né? God of War Ragnarok, o logo oficial mesmo. Então eu criei só aqui um degradezinho pra gente conseguir adicionar o logo sem problemas. Mas, antes disso, a gente precisa aí ver como fazer o color grading lá no Camera Raw, tá? Essa é a peça essencial dessa arte. É a parte essencial dessa arte. A parte que muda ela por completo. Porque, ó, até aqui a gente tinha isso. Depois do color grading, ela se transforma nisso. Ela se transforma basicamente em uma outra coisa. Isso aqui, galera, é uma edição muito rápida, fácil, mas que transforma a peça. Transforma a peça. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Vou pegar aqui tudo que a gente fez e vou dar um Ctrl Shift Alt E. Vai chapar tudo, né? Igual eu já falei pra vocês lá embaixo. Vai chapar tudo aqui em uma única camada. Converto ela em um objeto inteligente e dou um Ctrl Shift A, ou então eu venho aqui em filtro do Camera Raw. E aqui a gente vai fazer a finalização da imagem. Bom, eu queria a imagem um pouco mais HDR, né? Aquele contraste mais intenso. Para isso, eu tenho algumas diquinhas aqui que eu gosto muito de usar aqui no Camera Raw. Foi uma coisa que eu descobri com o tempo mesmo. Eu mesmo explorando aqui o Camera Raw, acabei descobrindo esse efeito que eu gosto muito de usar. Que é o seguinte, se eu quero adicionar mais informação, mais detalhes para as áreas de realce e para as áreas de sombra, eu preciso escurecer os realces, que assim eu trago um pouco mais de informação dessas áreas que estavam estouradas. Vocês podem ver o céu aqui, por exemplo, ó. O céu, olha como é que ele ficou aqui, ó, bem mais granulado, tá vendo? E antes ele era isso, ó, né? Basicamente ele era esse aqui, eu trouxe mais detalhe aqui um pouco para ele. E se eu quero trazer mais detalhe aqui para as áreas de sombra, tipo a barba aqui do Kratos, eu clareio as áreas de sombra. E olha, já fica uma imagem bem HDRzão, como se fosse um filtro ultravioleta assim na imagem, né? Ela traz todos aqueles detalhes da pele, fica bem fortezão o negócio. E aí eu aumento um pouquinho o contraste com isso. Eu posso aumentar também a claridade, que ela vai fortalecer ainda mais essa quebra de contraste, né? Por exemplo, deixa eu mostrar isso aqui para vocês também, a diferença do claridade para o contraste. Eu vou aumentar aqui para vocês verem o contraste e depois vou aumentar a claridade para vocês verem a diferença. Ó, o contraste, quando eu aumento, o que ele faz? Ele aumenta o contraste, obviamente, mas ele faz isso de uma forma um pouco, sei lá, dá um certo blur assim na imagem, né? Sei lá, ela fica meio desfocada na minha visão. Claridade ele faz isso, só que aumentando a textura. Então, ele aumenta aqui os contrastes, deixa a coisa ainda mais HDR, né? Igual eu estava fazendo antes. E ele intensifica. Então, eu vou voltar lá na edição que eu estava fazendo. Aumenta aqui o realce. Reduz os realces e aumenta as sombras. Aumenta um pouquinho o contraste. E aumenta aqui também a claridade para ele intensificar essa quebra de preto e branco aí. Deixar ainda mais HDR. Escurecer aqui um pouquinho mais os pretos para deixar a imagem um pouquinho mais escura, mais sombria, e já estou satisfeito aqui com a parte básica aqui do Camera Raw. Olha a diferença que a gente já tem aqui, gente. Pelo amor de Deus, já é praticamente um pôster diferente. Então vamos lá, eu quero mostrar agora para vocês o misturador de cores. Aqui no misturador de cores a gente consegue mudar a matiz, a saturação e a luminosidade de cada cor separadamente da imagem. É quase um Selective Color, só que um pouco menos preciso, mas também mais cuidadoso do que o Select Color. Por exemplo, eu posso vir mudar aqui os azuis e deixar os azuis um pouco mais águas, né? Um pouco mais cianos, assim. E ele ficaria assim. Ou eu posso deixar ele um pouco mais roxo. Tipo isso, olha só, fica bem maneiro, fica bem mágico assim no bagulho. Mas ele não possibilita que eu mude tanto assim, né? Eu não posso mudar, por exemplo, de azul para laranja. Aqui dentro do Camera Raw, não daria, beleza?
mas ele deixa eu fazer uma mudança sutil ali, já para uma cor familiar pelo menos, né? O roxo ou um ciano ali no caso aqui do azul. Eu posso também vir aqui na saturação, aumentar um pouco a saturação, e eu fiz isso. Eu vou aumentar também a luminosidade aqui, porque eu quero deixar esse aqui brilhando, saca? Eu quero fazer essa luz que eu fiz aqui ficar bem mais intensa do que estava de verdade aqui quando eu fiz. Então, olha só como é que a gente já está conseguindo um efeito legal aqui. E para finalização, eu vou sair do misturador e vou vir aqui para o correção de cores, onde a gente vai fazer basicamente um filtro por cima da imagem. E o que é isso aqui? A gente vai adicionar cores nas áreas das sombras, nos tons médios e nos realces de forma separada. Vou vir aqui primeiro nas sombras, eu posso mexer por aqui pelos 3 discos, eu posso mexer nos discos separadamente por aqui, ó. Eu prefiro assim porque dá para ver melhor o disco, né? Tem mais espaço pra gente mexer aqui. E vamos supor aqui que eu quero que a minha sombra seja uma sombra um pouco mais azulada mesmo. Vou puxar de leve aqui para azul. Já estou até satisfeito aqui. Tá ótimo. Eu acho que eu não vou mexer nos tons médios por enquanto. E vou vir aqui nos realces e eu quero já um realce contrastando um pouco com o azul para a gente ter um efeito um pouco diferente na imagem. Então eu vou tentar puxar um amarelo aqui. Eu ainda acho que eu queria um pouquinho mais de amarelo, então eu vou tentar puxar esse aqui pelo equilíbrio aqui, pela mesclagem. Assim eu acho que foi legal. É isso, galera. Olha a diferença que a gente consegue aqui. E pronto, você tem um filtro de câmera raw aqui aplicado no objeto inteligente. Ou seja, se você não está satisfeito com a edição depois que você acabou, você ainda pode voltar, abrir aquele de novo e vai estar tudo salvadinho lá do jeito que você deixou. Você vem aqui, altera, salva de novo e volta. Beleza? Ou então pode simplesmente remover esse filtro aqui da imagem, né? É por isso que o objeto inteligente é interessante, né? Por isso que ele é bom. Porque ele não destrói a imagem original. Ele permite que tudo continue editável ali. Isso é bom demais. Adicionei o logo aqui por último. Eu não queria fazer o Camera Raw por cima do logo, né? Eu queria modificar as propriedades originais do logo. Então eu trouxe aqui ele para cá. E pra gente finalizar, né? Eu gosto muito de adicionar um overlay, né? Um efeito aqui por cima, alguma texturinha. E aí eu adicionei ele aqui. Fica uma parada como se fosse uma neve. E é isso, ó. Dá uma preenchida um pouco na imagem, né? Tinha aqui algumas áreas que estavam muito limpas. Esse fundinho mesmo, né? Essa própria moldura aqui do fundo, ela estava muito limpa, né? Isso aqui já adiciona um pouco mais de textura aqui. E pronto, galera. A arte acabada. É só salvar e pronto. Sacou? Espero que essa aulinha aqui tenha sido proveitosa para você. Por mais que eu não tenha feito as coisas aqui na prática, tentei ser o mais breve possível, sem ser superficial. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Falou!